Aleluia, glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Amém. Vamos, amados, entrar na palavra de Deus. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Amém. Se tem uma coisa que nós precisamos hoje, é da palavra de Deus. Amém? Amém. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, Amém. mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Amém. Nós precisamos do alimento todos os dias, é verdade? Para que nós tenhamos uma boa saúde. Amém. Nós precisamos de uma boa alimentação todos os dias, né? Vitaminas, né? E muito mais. E da mesma forma, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, Amém. mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós precisamos da palavra de Deus, Amém. como nós precisamos do alimento para o nosso corpo. Ele disse, né, irmão? Aleluia. Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, está. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Mateus, no capítulo 22. Glória a Deus. Amém. Mateus, no capítulo 22. Amém. No versículo 1. Bendito seja Deus. Aleluia. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois pelas saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele ficou emudecido. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria, com a graça de Deus, de frisar: a palavra de Deus nos diz que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Amém. Verdade. Às vezes as pessoas estão confiando no amor de Deus, que Deus é amor. Como eu falei na semana passada, quando a palavra de Deus diz que Deus é amor,
João estava falando com a sua igreja. João estava falando com os discípulos. João estava falando com aqueles que tinham recebido o amor de Deus, que tinham recebido a comunhão com Deus, que tinham sido batizados em nome de Jesus, que tinham recebido todo o Espírito Santo, né? Aqueles que estavam valorizando o reino de Deus muito mais do que tudo na face da terra. A palavra de Deus nos diz que quando quando a igreja nasceu, no início da igreja, né, que o evangelho começou a ser pregado, os discípulos foram enviados através da perseguição que se levantou, né? Então eles tiveram que largar tudo para trás para salvar as suas vidas, fugindo dos perseguidores, né? Perseguidores como o apóstolo Paulo, que antes, né, era um centurião, né? Ele perseguia a igreja e ele aprisionava a igreja, ele matava aqueles que eles encontravam, ele lançava no cárcere, ele tentava fazê-los blasfemar e eles morriam por causa do evangelho, né? Assim era o apóstolo Paulo antes, como o centurião, né, como comandante Saulo de Tarso. Então, visto desse tipo de pessoas, né, esse tipo de convertidos, pessoas que tinham abandonado tudo por causa do reino de Deus, pessoas que tinham dado ouvido à palavra de Deus, estavam dispostos a deixar tudo e largaram tudo por causa do reino de Deus. Então o apóstolo João estava falando: Deus é amor. Amém? Amém. Né? Então nós hoje sentimos o amor de Deus. O amor de Deus não está em me dar a saúde, o amor de Deus não está em me dar tudo que eu tenho, né? O amor de Deus não está no emprego, né, que nós recebemos, o amor de Deus não está nos bens materiais que temos recebido de Deus. Tudo nós recebemos de Deus, tudo é dele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, quer dizer, nem no patamar material, nem no espiritual. Nós não podemos fazer nada sem Deus, nós não podemos fazer nada sem Jesus. Em tudo nós precisamos dele. Precisamos de um emprego, temos que clamar a ele. Precisamos de saúde, temos que clamar a ele. Precisamos de um casamento, de filhos, tudo nós pedimos ao nosso Deus e nós recebemos dele, né? Mas o amor de Deus não está nisto. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que enviou o seu Filho, né, para quê? Para morrer pelos nossos pecados, né, para que nós possamos, porque a palavra de Deus nos diz que é impossível o homem ser salvo. Então está escrito em João, no capítulo 3, versículo 16, que todos conhecem muito bem: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus está nisto. O amor de Deus está direcionado nisto, né? Agora, os bens materiais, pessoas ímpias, pessoas de mal, muito mal, pessoas maliciosas, pessoas invejosas, pessoas gananciosas, todos constroem às vezes impérios na face da terra, mas o amor de Deus não está nisso. O amor de Deus está em nos tentar, ele tentando nos livrar da ira vindoura. Né? Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém. E nós vimos aqui que Jesus está comparando o reino de Deus com um rei, que ele estava fazendo, ele estava com o propósito de fazer uma festa
das bodas de seu filho, né? E diz aqui, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar em parábola, né? Parábola é Jesus buscando algo semelhante, né? Para o quê? Para ensinar o reino de Deus, né? E diz aqui, ó, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Olha, o rei preparou um grande banquete, uma grande festa. Todos nós temos desejos, né, quando chega o aniversário do nosso filho, ou o casamento da nossa filha, dos nossos filhos, qualquer coisa que seja direcionada aos nossos filhos, né? Quando nossos filhos alcançam algo de grande destaque, então nós queremos fazer uma festa, e nós convidamos os nossos amigos, e foi isso que o rei fez. Ele enviou os seus servos para chamar os seus amigos, os seus conhecidos, nome por nome. Os irmãos estão entendendo? Amém. Nome por nome. Era aqueles que o rei tinha comunhão, era aqueles que o rei tinha prazer, tinha alegria, eram os seus amigos. E a Bíblia diz que ele enviou os seus servos, mas eles não quiseram vir. Imagina a decepção. Imagina você fazendo uma grande festa para o casamento de seu filho, de sua filha. Matar bois, ovelhas, né? Matar muitos animais, preparar um grande banquete, muita bebida, muita alegria, né? E gastar aquela fortuna confiando que os seus amigos vão chegar. E de repente vai dando a hora, tudo preparado, e chegam os servos e começam a falar: olha, fulano falou que não pode vir. Por quê? Porque ele comprou um campo e ele tem que ver o campo que ele comprou. Ciclano diz que não pode vir porque ele casou, né? Assim diz a palavra de Deus. Outro não pode vir porque teve que tratar com os seus negócios. Outro comprou uma junta de bois, né? E diz aqui: porém eles não fazendo caso algum, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, né? E desprezaram o convite do rei. Não quiseram vir, não quiseram participar da alegria do rei. Aleluia! Mas houve ainda algo pior. A Bíblia diz que outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Isso dificilmente vai acontecer nas épocas de hoje, né? Alguém não quer ir numa festa, simplesmente falar: eu não vou, eu não posso, eu tenho outra coisa mais importante para fazer e tudo. Mas Jesus disse que alguns, né, talvez pela insistência daqueles servos: oh meu Senhor, vamos sim lá na festa, olha, o rei preparou tudo, está tudo preparado, vamos lá, eu não vou, eu não posso. Ah, mas vamos sim, que o rei vai ficar muito, eu já falei que eu não vou, né? E aquilo, às vezes, o clima foi esquentando, e o que eles fizeram? Mataram alguns daqueles servos. Quando o rei soube disso, a Bíblia diz que ele se encolerizou e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Os irmãos estão entendendo? Amém. Olha, e isso realmente tem acontecido na visão espiritual. Foi isso que aconteceu. Quando o Evangelho começou a ser pregado, e o Senhor enviou os seus servos, os apóstolos, enviou os discípulos, né? Aqueles que receberam o dom do Espírito Santo no dia de Pentecoste, o que aconteceu? As pessoas ficaram revoltadas. Satanás se levantou usando os ímpios e mataram os servos do Senhor. Mataram aqueles que estavam convidando para as bodas do
seu Filho. Aqueles que estavam sendo convidados para o reino de Deus, para fazer parte da igreja. Então, o que a palavra de Deus nos diz? Que o Senhor, o rei, se encolerizou. E ele, enviando seus exércitos, matou aqueles homicidas e incendiou as suas cidades. E isso aconteceu, irmãos dos olhos. 70 anos após a morte de Jesus, após o Pentecoste, né? Deus trouxe os sírios e eles vieram e destruíram Jerusalém, né? E não deixou pedra sobre pedra. A profecia que Jesus havia falado quando ele estava andando, carregando a sua cruz, e as mulheres chorando, né? E Jesus falou: não choreis por mim, chorai pelos vossos filhos, porque o que está para acontecer com os vossos filhos é muito pior do que está para acontecer comigo, do que está acontecendo comigo. Então, isto aconteceu. Jerusalém foi toda destruída, não ficou pedra sobre pedra. Como uma vez que os discípulos chegaram para Jesus e falou para o Senhor: ó Senhor, olha que palácios maravilhosos, olha que templos maravilhosos, né? O que Jesus falou? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E Jerusalém foi totalmente destruída. Agora eu pergunto: onde está o Deus de amor que o mundo tem pregado? Onde está as pessoas falar que Deus é amor, assim no sentido 100%? Olha, a palavra de Deus diz que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que Ele é? Um Deus justo. Deus é justo. O que o homem planta, o homem vai colher. Não é verdade? Então, por isso a Bíblia diz que o rei enviou seus servos, encolerizou-se, e enviando seus servos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Não a sua cidade, a sua cidade, que é Jerusalém. Aleluia. Então disse aos servos: as bodas da verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Amém. Oh, irmãos, glória a Deus. Uma coisa maravilhosa para Jacó, sabe o que foi? Que Esaú desprezou a primogenitura. A primogenitura pertencia a Esaú. Ele era o mais velho. Toda a bênção de Abraão estava sobre Esaú, mas Esaú não valorizou. Então Jacó teve a oportunidade de tomar posse da primogenitura, né? Por quê? Porque ele ansiava por isso. E amados, se hoje nós podemos louvar ao Senhor, se hoje nós podemos adorar a Deus, se hoje nós podemos receber o dom do Espírito Santo, buscar o reino de Deus para a nossa vida, foi porque Israel desprezou. A palavra de Deus nos diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Verdade. Aleluia. Aleluia. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Amados, nós temos a oportunidade hoje de nos tornar filhos de Deus. Glória a Nós Deus. somos filhos de Deus, porque nascemos de novo, através Aleluia. da obediência à palavra de Deus. Aleluia. Amém. Então disse aos seus servos: as bodas da verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Verdade. Mas nós temos recebido Aleluia. o Senhor como nosso Salvador. O Evangelho está sendo pregado a toda criatura. Aleluia. Olha, presta bem atenção. O Evangelho está sendo pregado a toda criatura. Verdade. Sabe por quê? Porque não são todos filhos de Deus. Não. Os filhos de Deus não nascem da carne, nem da vontade do varão, mas é de Deus. Aleluia. Então nós nascemos de novo. Nós cumprimos em nossa vida o que Jesus falou com Nicodemos: necessário vos é nascer Amém. de novo. Amém. Aleluia. Então nós nascemos de novo, porque Israel desprezou.
Amém. Porque Israel não quis. Porque Israel crucificou Jesus. Porque Israel cuspiu em Jesus. Amém. Ultrajou a Jesus, né? Matou a Jesus. Mas Ele ressuscitou para nos dar vida. Aleluia. Então a palavra de Deus nos diz: ide por todas as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos quantos os encontrardes. Amém. Porque Israel desprezou, porque Israel não quis saber de Jesus, porque Israel não creu no Rei dos Reis. Então o Evangelho foi pregado a toda a criatura. Aleluia. Um dia chegou até nós, e um dia vai chegar a muitos que ainda vão ouvir. Por quê? Porque Israel desprezou. Aleluia. Ide por todos as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos quando encontrardes. E os servos saindo pelos caminhos ajuntaram a todos que encontraram, tanto maus como bons. Às vezes as pessoas falam: fulano de tal pesou, como se diz, fez tudo que achava que tinha direito, né? Aprontou de tudo enquanto é jeito, fez tudo enquanto é coisa errada, roubou, matou, prejudicou os outros. Agora diz que converteu, aceitou Jesus como Salvador e hoje quer dizer que é santo. Amados, mas é isto mesmo. Verdade. Aleluia, né? É isto mesmo. Aleluia, né? A palavra de Deus nos diz tanto bons como maus. Verdade. Né? Na igreja tem muitas pessoas que foi, eu não sei nem expressar, foi tudo que o diabo quis, mas hoje é tudo que Deus quer. Amém. A diferença é isto. Aleluia, né? Mas existe também na igreja aqueles que nunca fizeram mal a ninguém, sempre foi santinhos, né? Sempre foi honestos, nunca prejudicou a ninguém, mas a Bíblia diz tanto bons como maus. Porque a palavra de Deus nos diz que toda a nossa justiça é como um trapo de imundícia perante Deus. Não é suficiente eu ser bonzinho, não é suficiente eu fazer caridade, não é suficiente eu lutar pelo bem do meu próximo. Tudo isso é justiça do homem. Amém. Aleluia. A palavra de Deus nos diz de um homem chamado Cornélio. Era um homem de oração, era um homem que fazia esmolas, né? Era um homem que ajudou a construir sinagogas. Tudo que era dele era dos outros também. Ele era um homem bondoso, mas um dia ele estava orando e um anjo apareceu a ele numa visão e falou com ele: olha, manda chamar a Pedro, né? Manda chamar a Simão, né? E ele te dirá palavras pelas quais serás salvo. Agora presta bem atenção, irmão. Ele te dirá palavras pelas quais serás salvo. Quer dizer que ele não era salvo. Em toda a sua bondade, em todas as suas esmolas, em todos os seus benefícios ao próximo, ele não era salvo. Porque toda a nossa justiça é como um trapo de imundícia perante Deus. Verdade. Né? Por isso, a palavra de Deus nos diz que Deus derramou o seu amor sobre nós. Né? Deus amou, né? Amou o mundo de tal maneira que Ele cumpriu aquilo. Obrigado, irmão. Aleluia. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus fez por nós. Ele, né? A palavra de Deus nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. O Todo-Poderoso. Ele se revestiu de carne humana, né? A palavra de Deus nos diz que Ele se entregou pela sua igreja. Aleluia. Mas a Bíblia saiu aqui depois. Os servos saíram buscar. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem
que não estava trajado com veste nupcial. Então o que quer dizer? Quer dizer que aquelas pessoas que eles encontraram pelo caminho, o que a gente encontra pelo caminho? Cegos, coxos, aleijados, pedintes, necessitados, esfomeados. Foi isso que eles encontraram pelos caminhos. Da primeira vez que eles foram convidados nas casas, os amigos do rei. Mas como eles rejeitaram, eles foram pelos caminhos, pelos becos, pelas encruzilhadas. Então encontrou pessoas assim. É o que nós encontramos pelos caminhos. Pedintes, cegos, aleijados, né? Mas todos estes, né, que chegavam, eles recebiam vestes nupciais, porque eles estavam imundos, sem banho, né, sem higiene. Então eles recebiam vestes nupciais, vestes brancas, vestes limpas. Então eles teriam também que se banhar antes, porque, né, para vestir uma roupa limpa, eles tinham que se banhar. Então era tudo preparado pelo rei, né? Mas a Bíblia diz que, certo momento, o rei saiu para ver os convivas. A casa estava cheia, né? Então estava ali aquela coisa maravilhosa, todos bem vestidos, providos do rei. Tudo providos do rei, né? Mas de repente ele encontrou um homem que não trajava vestes nupciais. Então ele chamou a atenção do rei. Não é isso? Se nós chegamos diante de uma multidão, todos ali reunidos, mas sentados, mas se alguém coloca de pé, então pode ser 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, mas se um se coloca de pé, a atenção volta para aquela pessoa, né? Aquele homem era diferente. Ele não estava trajando as vestes nupciais. Ele não tinha se revestido das vestimentas que o rei fornecera. Verdade. E muitos hoje estão na igreja, e muitos hoje estão participando dos banquetes espiritual. Muitos hoje estão cantando corinhos, muitos hoje estão chorando com os corinhos, estão ouvindo a palavra de Deus, estão tendo seus corações quebrantados na palavra de Deus, mas não têm rendido suas vidas ao Senhor, não têm aceitado vestir as vestes nupciais. E quais são as vestes nupciais? Qual foi o primeiro mandamento? Arrependei-vos cada um de vós, sede batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amados, esta é a veste nupcial. Amém. Nós precisamos estar vestidos e revestidos de Cristo Jesus. Amém. Aleluia, né? Mas hoje muitas igrejas estão cheias de pessoas com justiça própria, com as vestes próprias, com os pensamentos próprios. Eu penso assim. Eu não penso, está escrito. Não, mas não é assim não. Tem outra coisa aqui, ó. Então, pessoas estão tentando se justificar as suas vestimentas. Amados, não havia diferença alguma entre aquele homem que não trajava vestes nupciais de todos os outros. Se chegava um salgadinho, vamos colocar assim, no patamar material, se chegava um salgadinho, ele estava na festa, ele comia. Chegava uma bebida, ele bebia. Ninguém mexeu com ele, ninguém falou nada com ele. É como hoje, né? Faz uma festa aí, tudo fechado, né? Tudo fechado, ali um porteiro, as pessoas entram com traje a rigor, né? Assim que fala, né? Então, não tem como entrar, mas um vai e pula o muro. Mas ninguém é o dono da festa, senão o anfitrião. Ninguém fala nada com ele, a pessoa participa, o que ele é? Ele é um intruso. Como é que fala hoje na gíria aí? Penetra. O que mais? É um intruso, é um penetra, né? Então, ele não estava trajado a veste até quando encontra com o dono
Aquele homem participava de tudo, do banquete, né, que o rei dera. E hoje o Senhor tem preparado um banquete espiritual para a sua igreja. E muitos chegam na igreja e participam desse banquete espiritual, né? Louva, pula, canta, chora, se alegra, né? É um banquete espiritual. E sai da igreja ali alegre, né? Ai, Deus me abençoou ricamente, maravilhosamente. Tudo bem, nós ainda estamos na festa, nós ainda estamos no banquete espiritual, mas um dia nós vamos encontrar com o Senhor, né? Como aquele homem participava de tudo, até quando ele encontrou com o rei. Quando ele encontrou com o rei falou assim: olha, como você entrou aqui não trajando vestes nupcial? Sabe qual a resposta dele? Nenhuma. Ele ficou emudecido, ele não teve resposta para o rei. Amados, e muitas pessoas, quando chegar diante do Senhor, né, não vão ter o que falar com o Senhor. Por quê? Porque pensavam da sua própria maneira, não se converteram, não se entregaram à palavra de Deus, não usufruiu da palavra em sua vida, não trajou a veste nupcial. Amados, nós precisamos trajar a veste nupcial. Amém. Essa veste nupcial, sabe qual é? A santidade. Sem santificação, Hebreus capítulo 14, versículo 12, né? Ou 12 e 14. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Aleluia. Aleluia. Né? E ninguém verá o Senhor. E como nós alcançamos a santificação? Através da nossa entrega ao nosso Deus. Entregar nossas vidas ao Senhor. Entregar os nossos caminhos ao Senhor. Confiar no Senhor. Ser dirigido pelo Espírito de Deus. Aleluia. É 12, 14. 12 e 14. Segue a paz, pode ler? Pode ler. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Glória a Deus. Segue a paz com todos. Amém. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. As pessoas que não andarem em santidade, o dia que encontrar com o Senhor, não terão que falar com o nosso Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Amém. Não existe desculpas perante Deus, né? Aqueles homens, cada um tinha a sua desculpa. Quantas vezes nós deixamos de ir em alguma festa por causa de alguma coisa que nós tínhamos que fazer? Não é verdade? Né? Deixamos de ir no aniversário, no casamento, porque tinha algo para fazer, algo mais importante. Hoje eu deixei, voltando um pouquinho, irmão, hoje eu deixei de adorar no casamento para vir para o culto. Amém, está vendo? No casamento. Exatamente. Então nós temos as nossas desculpas, né, perante os homens. Nós temos desculpa, irmã Elisete, eu tenho desculpa perante a irmã. Eu tenho desculpa perante o pastor Geraldo Afonso. Eu tenho desculpa perante muitas pessoas. Olha, eu não fiz isso, por isso, por isso e por isso. E às vezes as pessoas vão até concordar comigo. Mas perante Deus não existe desculpa, sabe por quê? Porque Ele falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então não existe desculpa. Aquele homem não teve desculpa alguma perante o rei. Isto Jesus está mostrando em parábola, né? Mas é algo, irmãos, que vai acontecer. As pessoas que não colocaram o reino de Deus em primeiro lugar não terão o que falar perante Deus. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, ele termina dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos
escolhidos. Chamados, muitos são. Né? O que o irmão Oswaldo leu no início do culto? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, chamados, muitos são, mas escolhidos, aí está a diferença. Não é mesmo? Não é suficiente ser chamado. Eu me converti ao Senhor porque o Senhor me chamou. Mas nós precisamos ser escolhidos. E eu gosto de ir mais profundo. Além de chamados e escolhidos, nós precisamos ser fiéis. Saul foi chamado, Saul foi escolhido, mas Saul não foi fiel. Judas foi chamado, Judas foi escolhido, mas Judas não foi fiel. Os irmãos estão entendendo? Então, além de ser chamado, nós precisamos ser escolhidos. E de escolhidos, nós precisamos ser fiéis. Chamados e escolhidos é de Deus. Isso é Deus que faz. Ele chama, né? As pessoas se manifestam, Ele escolhe. Escolheu, Deus escolheu. Agora isso é nossa obrigação de sermos fiéis. Fiéis à escolha do Senhor. Amém. Para terminar, Apocalipse capítulo 17, eu acho que é 17 e 14. Amém, aleluia. Diz assim, irmão de Ló, pode ler. Vamos ver a tradução na sua Bíblia. 17 e 14? Diz assim: esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. 17 e 14. Isso. Continua? Vou virar cá. Tá. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Amém, aleluia. O versículo 13, que é para dar sentido, o versículo diz assim: estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então está falando dos ímpios, daqueles que combaterão contra o Cordeiro, né? E a Bíblia diz: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele também os chamados, eleitos e fiéis. Amém? Então nós temos que ser chamados, escolhidos e fiéis. Amém? Aleluia. Aleluia. Posso abençoar cada um dos irmãos, né? E que essa mensagem possa ser gravada em nossos corações. Amém. Né? Que nós precisamos estar preparados para encontrar com o nosso Deus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecer ao Senhor por esta palavra. Amém. Senhor, nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, Deus glorioso e tremendo, Deus soberano, nós te exaltamos pela tua palavra e pedimos, meu Deus, que ela permaneça em nossos corações. Meu Deus, que a tua palavra possa fluir transformação em nossas vidas, que nós possamos cada dia valorizar o chamado do Senhor, a escolha do Senhor para as nossas vidas e sermos fiéis, meu Deus, ao teu chamamento. Bendito seja Deus. Abençoa, Senhor, os irmãos que não puderam chegar. Tenha misericórdia, em nome de Jesus, que no próximo culto eles possam estar conosco. E assim, meu Deus, te louvaremos, te adoraremos,